Bom dia, povo de Deus, filhos de Deus, igreja de Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor para todos que amam e gostam de ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu trouxe uma pequena reflexão para o coração de todos vocês, para o coração de todos nós. E a palavra hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, o verso 1 e o verso 2. E a palavra diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. A palavra de Deus está nos dizendo que Cristo Jesus rompeu com todo o pecado. Jesus Cristo rompeu com o pecado por nós, coisa que a gente não poderia fazer, mas ele fez. Ele rompeu com o pecado. E está dizendo, esteja também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele rompeu com o pecado. Ele rompeu com todas as coisas que nós não poderíamos fazer. Por isso hoje nós temos confiança. Hoje nós podemos viver sem estar no pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo ele já rompeu o pecado. Só precisamos aceitar e ter a certeza, ter a confiança que Jesus Cristo rompeu o pecado e que nós não podemos mais viver pecando. Nós não podemos mais viver no mundo fazendo os desejos do mundo e da carne. Por quê? Porque Jesus Cristo já rompeu o pecado por nós. Então hoje nós deveremos estar fazendo a vontade de Deus. O título da mensagem diz assim: uma vida segundo a vontade de Deus. Se está dizendo que nós podemos ter uma vida segundo a vontade de Deus, a palavra está dizendo que sim. Então, porque nós temos esse poder de viver para Deus aqui na terra. Por que nós temos esse poder? Porque Jesus Cristo, ele rompeu com o pecado na cruz. Ele estava aqui na terra, na carne, e ele rompeu esse pecado por cada um de nós, porque nós não tínhamos capacidade de romper o pecado, mas ele fez isso por nós. A palavra está dizendo, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Jesus Cristo rompeu com o pecado na carne dele, para que possamos hoje viver para Cristo. Vivendo uma vida para Cristo. Por isso que não é difícil viver para Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Rompeu o nosso pecado naquela carne. Ele destruiu o pecado na carne. Só precisamos aceitar, tomar posse, tomar atitude de viver para Cristo. E aí sim é fácil da gente viver para Cristo. Porque o que era difícil, Jesus Cristo fez naquela cruz. E no verso 2 continua, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo veio, tirou os nossos pecados, nos limpou, nos justificou, fez tudo o que tinha de fazer por nós, e hoje não é difícil a gente viver para Deus. Só precisa a gente tomar posse e se dedicar, porque a palavra está dizendo, para que no tempo que lhe resta na carne, o tempo que resta na carne em nós, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, que aqui na terra, nós não podemos mais viver segundo as paixões humanas, mas sim viver a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Tirou nossos pecados, nos limpou, nos justificou e hoje nós estamos limpos perante Deus. Então que possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus, não segundo as vontades humanas, as vontades da carne, a vontade do mundo. A palavra de Deus está muito clara. Por que nós não podemos mais viver? Porque Jesus Cristo ele fez por nós. Ele tirou os nossos pecados. Ele rompeu com os nossos pecados naquela cruz. Para que no tempo que lhe resta na carne, para o tempo que nos resta na carne, que é pouco tempo. Então precisamos nos acordar, abrir nossos olhos, para podermos viver para Deus, para podermos viver fazendo a vontade de Deus. Não é difícil fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez o difícil por nós. Tirou nossos pecados, nos limpou, nos justificou. Só precisamos tomar essa atitude de servir a Cristo Jesus. E o que habita em nós
vai nos fortificar, vai nos fortalecer, vai nos fazer verdadeiramente a fazer o que é correto, o que é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez o difícil e deixou a gente com o fácil, que é dizer, eu aceito, eu quero viver para Cristo. Eu quero, a partir de hoje, ser uma nova criatura, como a palavra de Deus diz. Quando a gente toma essa decisão, somos novas criaturas. E Jesus, o próprio Jesus Cristo, nos conduz para vivermos cada dia mais, sendo justificados, limpados, porque Ele já fez o difícil. Então, que precisamos aceitar esta palavra que o nosso Deus hoje colocou no meu coração, para que eu fale, para que todos vocês compreendam e entendam que Jesus Cristo rompeu com o pecado naquela cruz. E o tempo que nos resta na carne, que é pouco tempo, não sabemos se estamos aqui amanhã, não sabemos se estamos aqui daqui a um mês. Por isso que a palavra diz, se ouvires a minha voz hoje, não endureça o coração, é hoje, não é amanhã. Tantas pessoas que dizem, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, vou deixar para tal dia. Não é dessa forma, a palavra está dizendo. Se ouvires a minha voz hoje, que voz? A voz da palavra, o evangelho, a palavra de Deus que está em nossas mãos. Não endureça o coração, abra o coração, queiram aceitar Cristo, queiram aceitar o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Ele rompeu os nossos pecados. Nós não temos mais pecados, só precisamos aceitar, crer no evangelho, crer no sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós, para se cumprir esta grandiosa palavra que está aqui, que Jesus Cristo rompeu com o pecado, para que no tempo que ele resta na carne, o tempo que resta em nossa carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. É fácil viver segundo a vontade de Deus, porque o difícil Jesus Cristo já fez. Que possamos tomar posse hoje dessa palavra, que possamos verdadeiramente viver aqui nesta terra, nos preparando para Deus, porque o tempo que nos resta na carne é pouco. Então, que possamos nos preparar para uma vida eterna, a vida que Deus nos deu, a vida que Deus garantiu para todos nós. Ele prometeu e a promessa dele não falha. Então, vamos viver para Deus, pedindo a Deus para que Deus nos fortaleça a cada dia, a cada momento. Porque Jesus Cristo já nos tirou nossos pecados naquela cruz. Jesus Cristo já nos purificou, somos limpos, somos filhos de Deus. Vamos tomar posse, vamos crer, vamos dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, porque Jesus Cristo já me fez uma nova criatura. Eu só preciso tomar posse dessa palavra. Então que possamos hoje tomar posse dessa palavra e viver verdadeiramente para Deus, assim que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que possamos cada dia mais viver para Deus, fazendo a vontade de Deus, não a vontade da carne, não a vontade humana, porque a vontade humana não é de Deus, não agrada a Deus. Deus não quer que nós viva do jeito que nós quer, mas sim da vontade dele, do jeito dele. Vamos orar e nos entregar cada dia mais ao nosso Pai. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra e do mar, Senhor, esteja conosco. Nos conceda, Senhor, o entendimento desta grandiosa palavra, para que possamos, sim, Pai, viver te agradando, te servindo, pelo esse tempo que nos resta na carne. Que é pouco tempo, Pai, nós não sabemos quanto tempo nos resta na carne, mas que aqui na terra possamos nos preparar para uma vida grandiosa do teu lado, Pai. A cada dia, a cada momento, nos ensina, Pai, a Tua palavra, para que possamos nos converter verdadeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo que a gente não podia fazer naquela cruz. Tirou nossos pecados, nos livrou da morte e nos colocou na luz. Ó Senhor, obrigado por este dia grandioso e maravilhoso que o Senhor já preparou para todos nós. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.